Hoje nós vamos ver o que é paisagem, para iniciarmos. Então, paisagem é tudo aquilo que podemos observar, os elementos que podemos observar em um lugar compõem a paisagem daquele lugar. Mas será que é possível perceber o resultado do trabalho das pessoas nas paisagens? E a resposta é sim. As pessoas no seu cotidiano realizam diversas atividades e o resultado do seu trabalho modificam essas paisagens. Nós vamos agora observar alguns exemplos sobre essa questão de trabalho e modificação da paisagem. Na primeira imagem, nós podemos observar o trabalho dos agricultores. Então, ao observar uma lavoura cultivada ou mesmo no período de plantio da colheita, podemos ver o resultado do trabalho dos agricultores. Então, se a gente observar essas etapas, o qual o agricultor ele realiza, pode ser de cultivo da terra, ou quando está no plantio, ou depois na colheita, nós vamos ver que essa paisagem ela vai ser transformada, ela não vai ficar igual nessas etapas. Um outro exemplo que nós vemos aí é do trabalho do jardineiro, o resultado do seu trabalho. Então, o resultado do trabalho do jardineiro ele pode ser percebido ao olharmos para as plantas bem cuidadas da praça, de uma cidade, ou do jardim de uma casa. Então, essas árvores, por exemplo, que aparecem na imagem, o seu crescimento natural não é nesse formato. Então, o jardineiro, ele fez esse desenho nessa árvore, modificando também a paisagem desse local, por exemplo. Já no exemplo do trabalho do pedreiro, nós podemos ver o resultado de transformação de uma paisagem através de construções que podem ser realizadas por esses profissionais ou até mesmo reformas. Então, se uma rua, por exemplo, nós observarmos um novo prédio, uma nova casa, uma escola que foi reformada, então nós vamos ver que essa paisagem, através do trabalho desse profissional, foi modificada. Neste exemplo, eu trago para vocês o trabalho dos garis, que podemos perceber o resultado de modificação de uma paisagem através do trabalho desses profissionais, ao observar, por exemplo, a coleta de folhas de árvores caídas pelo chão, de papéis e outros resíduos. Então, a paisagem, através da atividade realizada por esse profissional, também vai ser modificada, não vai ser a mesma. Na aula de hoje, nós veremos o trabalho e as atividades econômicas. As atividades econômicas estão presentes no nosso dia a dia, tanto no espaço rural como no espaço urbano. E vamos falar um pouco sobre algumas atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria, a prestação de serviços e o comércio. Então, abra o seu livro na página 275 e aqui nós temos uns textos que vão falar sobre cada uma dessas atividades. O trabalho e as atividades econômicas. Os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho desenvolvido por muitas pessoas por meio da prática de diferentes atividades econômicas. Vamos estudar alguns exemplos. A agricultura é a ação de preparar o solo, plantar no solo e colher aquilo que foi plantado, aquilo que foi produzido no solo. A agricultura é a atividade econômica realizada, sobretudo, em propriedades rurais, como sítios, chácaras e fazendas. Por meio dela, são obtidos vários produtos fundamentais à nossa alimentação diária, como frutas, legumes e verduras. Na fotografia, pessoas realizando a colheita de hortaliças. No processo da agricultura, nós iremos ter o agricultor, que vai ser a pessoa que vai trabalhar na plantação. Então, nós podemos ter plantação de arroz, de feijão. Então, é importante também que nós venhamos valorizar essa atividade econômica. Vamos agora falar da pecuária. A atividade da pecuária é predominantemente desenvolvida no espaço rural.
O trabalho com a pecuária consiste na criação de animais para a obtenção de diversos produtos. Entre os principais, podemos citar os alimentos, como carnes, leites e ovos, além do couro e da lã utilizados para a confecção de roupas, bolsas e calçados. E na fotografia nós temos um veterinário vacinando o gado. Nas atividades econômicas, não há uma que é melhor que a outra, mas elas vão se complementar para ajudar na nossa vida em sociedade. Observe que a agricultura é a atividade de plantação, de colher, e já a pecuária é a ação de criar os animais. Nós temos também a agropecuária, que é a junção da agricultura com a pecuária. Na agropecuária, nós iremos ter as plantações e também a criação de animais. Vamos falar agora sobre o extrativismo, que é a ação de extrair alguma coisa. Extrair a matéria-prima do meio ambiente. Por exemplo, a madeira é extraída da árvore e passa por um processo. Depois desse processo, ela pode se transformar em um móvel, como uma cadeira, uma mesa, uma estante. A atividade econômica do extrativismo consiste na retirada de alguns tipos de materiais diretamente da natureza, como madeira, folhas e frutos coletados nas florestas, ouro e pedras preciosas extraídas do subsolo, peixes obtidos por meio da pesca em rios e mares. Nessa imagem, nós podemos ver a pescaria, que é uma atividade do extrativismo animal. Agora, na página 276, nós iremos falar da indústria, da prestação de serviços e do comércio. Na indústria, nós vamos utilizar as matérias-primas. As matérias-primas são os materiais que nós vamos utilizar para a produção de um determinado produto. Na prestação de serviços, nós vamos ter vários trabalhadores envolvidos, como os professores, os médicos, advogados, enfermeiros, que vão trazer um serviço para a sociedade. E o comércio vai ser a compra e venda de diferentes produtos. Então, vamos ler aqui sobre cada uma dessas atividades. Vamos falar sobre a indústria. Por meio da atividade econômica da indústria, diferentes tipos de matéria-prima são transformados em diversos produtos. A indústria de calçados, por exemplo, utiliza o couro como principal matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas e cintos. Já na indústria de laticínios, o leite é utilizado como principal matéria-prima para a produção de queijos e iogurtes, entre outros produtos. Na fotografia ao lado, nós temos aqui a indústria de calçados. Vamos falar agora sobre a prestação de serviços. A atividade da prestação de serviços é realizada tanto no espaço rural como no espaço urbano. Ela envolve o trabalho de diferentes profissionais, como médicos, advogados, professores, dentistas, motoristas, veterinários, entre outros profissionais. E na atividade nós temos aqui uma dentista cuidando de um paciente no consultório odontológico. Agora vamos falar do comércio. A atividade de comércio consiste na compra e venda de diferentes produtos. Por meio do comércio, podemos adquirir produtos que vieram diretamente do espaço rural, em geral frutas e verduras, ou que passaram por algum tipo de transformação nas indústrias, como açúcar, farinha de trigo, óleo de soja. A fotografia ao lado mostra um supermercado, e no supermercado nós podemos comprar diversos produtos, como biscoito, que é fabricado na indústria e depois vendido no comércio. Nós vimos que nós temos atividades econômicas que são desempenhadas no espaço rural, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, e nós vimos também atividades econômicas relacionadas ao espaço urbano, como o industrial e o comércio. Mas nós temos também a prestação de serviço, que vai ser realizada tanto no campo como no espaço urbano. Então, os serviços públicos são prestados à população e atendem às suas necessidades, melhorando a qualidade de vida de todos. E esses serviços são pagos pela população, tá? Seja por meio de impostos ou de taxa. Então, o que são os serviços públicos? Esses serviços públicos, eles são prestados a toda a população, tá bom? Justamente para atender suas necessidades, assim melhorando a sua qualidade de vida. E esses serviços, eles são pagos pela população, tá? Por meio dos impostos que são arrecadados justamente de todos nós, população, ou de taxa. Então, quando a gente fala de serviço público, a gente tem a ideia de assim, é gratuito. É um gratuito entre aspas, tá? Porque
Nós, quanto população, pagamos por esses serviços, tá bom? Porque ele é retirado, tá bom? Por meio dos impostos e das taxas. Vamos conferir aqui. Alguns serviços públicos são considerados essenciais para a população. E entre esses serviços estão o atendimento à saúde e o abastecimento de água, por exemplo. Claro que existem outros. E aqui a gente vai conhecer um pouco mais sobre eles e suas principais características. Vejamos aí. Os serviços de saúde estão disponíveis para todos nós, seja em posto de saúde, em alguns hospitais, em unidade de atendimento emergencial, as chamadas unidades de pronto atendimento UPAs, e eles oferecem atendimento médico, odontológico, vacinas e medicamento. Veja aí que o nosso serviço público de saúde está atuando, no combate a esse vírus que está atingindo o mundo todo e o nosso país. Os serviços de educação estão disponíveis em escolas, universidades e centros municipais de educação infantil, também conhecido como creche. Oferecem ensino para que crianças, adolescentes, jovens e adultos adquiram diferentes conhecimentos. Lembrando, estamos falando de serviço público e não privado. Outro serviço é o de transporte público, que possibilita o deslocamento das pessoas por diversos bairros e até mesmo para municípios vizinhos. E grande parte das pessoas utiliza o transporte público para deslocar até o trabalho e para ir à escola. Então, outro tipo de serviço. E a gente mantém ele por meio das taxas que a gente paga. Os serviços de segurança pública são prestados pelo policiamento, que tem um compromisso de vigiar, fiscalizar e punir aqueles que descumprem as leis. E dessa maneira, gente, visa manter a segurança das pessoas. A distribuição de energia elétrica possibilita as pessoas utilizarem diversos tipos de aparelhos elétricos e eletrônicos, não é verdade? E a energia elétrica, ela é distribuída tanto para o uso doméstico, com as nossas casas, mas também para o uso de estabelecimentos comerciais, indústrias e também para a iluminação pública. Outro serviço é a distribuição de água encanada e tratada, a coleta de resíduos sólidos, que são lixo, a coleta de esgoto e a limpeza pública são serviços de saneamento básico que devem atender os moradores do município. Assim como mencionei a respeito da energia elétrica, que ela é distribuída tanto para o uso doméstico como também para estabelecimentos comerciais e industriais, acontece também com saneamento básico, Além de serem destinados ao uso doméstico, os serviços de saneamento básico também são fornecidos aos estabelecimentos comerciais e industriais. Vejam aí exemplos de serviços. Começar falando sobre o trabalho urbano e rural, Como a Pro vem sempre falando para vocês que o trabalho urbano ele é muito ligado, ele é muito dependente do trabalho rural. Então o trabalho ele pode ser classificado, Além de urbano e rural, ele pode ser classificado aí em público e privado, Lembrando, gente, que o trabalho público é aquele, que é mantido pelo governo, certo? E executado por servidores públicos. Essas pessoas, para terem acesso a esses empregos, eles precisam se submeter a concursos públicos, certo? E alguns exemplos, como vimos, são os serviços, na verdade, oferecidos pelo governo, como educação, segurança, cultura, tá? Alguns tipos de serviços, eles podem ser também oferecidos pelas empresas privadas, como a educação, por exemplo, tá, gente? Então, o trabalho privado é aquele que é mantido por uma empresa, ou na verdade, ele é executado por trabalhadores empregados de uma determinada empresa, certo? Então, há uma infinidade de exemplos desse tipo de trabalho. Comércio, agricultura, pecuária, indústria, prestação de serviço, tudo isso pode ser mantido por uma empresa privada. Então, ambos têm grande valor para a sociedade, para a vida em sociedade. Então, por causa das características da cidade e do campo, é comum encontrarmos trabalhos que são específicos a cada um dos dois espaços, tanto públicos como privados e tanto rural como
urbanos, certo? Então, por exemplo, no campo, como vimos, as atividades mais comuns são ligadas à agricultura e à pecuária. Não é verdade? Os homens, eles criam animais e eles plantam. Então, é comum encontrarmos trabalhos ligados também a essas áreas. No caso das indústrias de alimento, com a produção e o cultivo de frutas, verduras, leites, derivados, carnes, o comércio de frutas, de leites, de carnes, de equipamentos e máquinas usadas na agricultura e na pecuária, na verdade, tanto a indústria como o comércio, eles estão interligados. E aí entra a questão de onde vem essa matéria-prima, que é da zona rural. Então, ambos se completam, ambos precisam uns dos outros. Então, a prestação de serviço relacionado à agricultura e à pecuária, como a vacinação, serviço veterinário, a pesquisa para a melhoria da produção, treinamento da mecanização. Então, tudo isso está interligado, certo? Nas cidades, os trabalhos são bem mais diversificados. Por quê? Porque há uma maior demanda da população. Assim, se existem muitas pessoas trabalhando, consequentemente, essa variedade vai gerar uma diversidade de serviços. Então, na área urbana é comum a gente ter mais acesso a essa diversidade, certo? Então, indústrias rurais, né, por exemplo, dos meios, as indústrias, na verdade, são mais na verdade, ela traz uma possibilidade maior de variedade de produtos, né? Como, por exemplo, automóveis, máquinas, equipamentos, materiais, né, gente? Então, isso tudo vai facilitar mais a vida na sociedade. No comércio, falando dos comércios dos mais variados produtos, como artigos de informática, tecnologia, prestação de serviço também é bastante variada nesse campo, né? Como vimos também, aí tem a questão dos trabalhos do campo e da cidade, né? Que eles se completam, eles precisam um dos outros para ser realizado. Isso é muito interessante, porque eles acabam, de certa forma, uns dependendo dos outros. A gente tem, por exemplo, como atividades ligadas ao campo, à agricultura, pessoas que trabalham com máquinas no campo, os tratoristas, né? A gente tem os veterinários que precisam cuidar dos animais do campo, os zootecnistas, os engenheiros, né? Os boiadeiros. Então é importante a gente lembrar que ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, os trabalhos do campo eles foram modificando sua forma de trabalhar, né? Na verdade, os trabalhadores, né? Desculpa, gente, eles foram mudando sua forma de trabalhar. Então, o agricultor atualmente já utiliza máquinas que facilitam o processo de plantio. O zootecnista, o veterinário utilizam vacinas, rações que vai fortalecer a vida dos animais, né? O engenheiro agrônomo, por exemplo, ele vai incorporar aí sementes, modificando aí a genética das plantas. Ele vai incorporar sementes aí, fazendo com que haja uma maior resistência em relação às pragas, né? Ou que a produção ela cresça, consequentemente ela cresça de alguma forma. Então, tudo isso é muito bacana. Os tratoristas, por exemplo, vão manusear máquinas cada vez mais, que apresentam cada vez mais funções que vão facilitar aí o trabalho desse pessoal que presta serviço aí na área do campo, certo? Então, os espaços urbanos também se modificam com o tempo. Por causa de quê? Por causa da inserção permanente de novas tecnologias. Então, a tecnologia, gente, ela chegou para transformar e principalmente facilitar a vida aí das pessoas nessas áreas de serviço. Então, enquanto a gente pensa uma sociedade lá no passado, onde não existia tecnologia, se compararmos com o nível e a produtividade de hoje, a gente vai perceber que elas cresceram, assim, bastante, num nível bem considerável. Então, isso faz com que haja o quê? Um desenvolvimento maior dentro dessas áreas, crescimento econômico, né? Se a gente falar sobre os espaços urbanos, também se modificam aí, né? A gente vai, com essa tecnologia, a gente vai falar sobre os operários, né? A gente vai falar sobre os feirantes, por exemplo, que a Pro até falou na aula passada. Hoje, as pessoas têm barracas de feira, trabalham com cartão, máquina de cartão, então isso é tecnologia, certo? Os comerciantes procuram dispor de produtos e serviços para o consumo,
utilizando cada vez mais a tecnologia, né? Os escritores estão reinventando a maneira de escrever por causa dos avanços tecnológicos, então eles têm que mudar suas técnicas, senão as pessoas vão deixar de ler livros, porque elas têm acesso a outra forma de informação, né? Que são os computadores, né? Os advogados, eles precisam estar permanentemente atualizados sobre as legislações vigentes. A tecnologia contribui bastante com isso, porque facilita esse processo de busca de conhecimento. Então, todas as profissões, independentes de onde e por quem sejam exercidas, elas são importantes e devem ser respeitadas. Isso faz parte da formação da sociedade. Esses grupos são muito importantes, certo? Não adianta, por exemplo, a gente achar que a gente vai ter uma sociedade só de professores, só de advogados, só de médicos. Não. A sociedade ela é um grupo que precisa de tudo, de um pouco de tudo. Então, a gente precisa de vários tipos de serviços. A gente não pode simplesmente estar aí achando que um tipo de serviço só é importante e interessante, não. Certo, gente? Então, se tratando aí, por exemplo, do nosso próximo tema, a gente tem aí a modificação das profissões. Então, para o crescimento do país, gente, sempre foi importante o trabalho das pessoas. Antigamente, a gente sabe que o trabalho, o lucro, girava em torno de produtos que vinham do campo. E assim a lavoura, a pecuária eram as atividades que mais geravam empregos. Então, contudo, as atividades econômicas e industriais elas foram se modificando e novas profissões foram ganhando espaço no mercado de trabalho, tá, gente? Então, são vários os tipos de serviços hoje, por exemplo, que não existem mais, certo? Isso faz parte da modernidade, da transformação da sociedade, ok, gente? Então, o trabalho formal, por exemplo, gente, ele é um tipo de trabalho onde acontece com o registro da carteira de trabalho. Isso vai fazer com que futuramente ele tenha direito à aposentadoria. Mas as pessoas que são autônomas, elas podem sim, gente, estar de alguma forma contribuindo com a Previdência Social para que futuramente ela possa aí ter direito a essa aposentadoria. Isso é muito bom, tá? Então, existem trabalhos que são exercidos de maneira autônoma. As pessoas trabalham por conta própria e não estão vinculadas a empresas, e elas podem sim estar contribuindo para que futuramente ela tenha o mesmo direito das pessoas que trabalharam de carteira assinada, certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? A Pro vai estar mandando aí uma atividade para vocês realizarem no caderno.